Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Então vamos lá. Nas últimas semanas eu tenho recebido algumas vezes a mesma pergunta sobre o que é o desejo, nosso objeto de desejo, como é que isso se monta, assim, né? Eu acho que isso aconteceu em função de um vídeo do Dunker, que eu vou botar na descrição aí se não tiver visto, que é um vídeo divertido. Mas aí eu pensei, e o desejo é uma coisa que a gente fala, eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso, o que é o desejo, como é que a gente pode dizer sobre isso, blá blá blá, e tal, e coisa e tal, mas... eu fico pensando sempre que eu vejo essa discussão, eu mesmo falando, alguém falando sobre isso, a psicanálise falando sobre isso, eu sempre fico pensando que deve ter algum jeito mais simples de falar sobre isso, né? Algum jeito mais assim, mais, vamos dizer, mais direto, sem ser simplista, mais claro. E aí eu vou tentar fazer isso hoje. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar entender como é que o nosso desejo funciona, porque assim a gente tem talvez mais chance de entender o que a gente está buscando satisfazer com esse objeto de desejo, com essa fantasia de desejo e se a gente tem chance ou não de fazer isso, ou de algum jeito melhor de fazer isso, tá bom? Vamos nessa, vamos lá. Bom, então, vamos lá. Eu já falei muito sobre desejo aqui e, em geral, eu uso a perspectiva do Freud, né? Que eu acho que é o jeito mais claro de entender. Desejo a gente pode entender de muitos jeitos diferentes. A gente poderia usar uma perspectiva que está mais ligada a uma tradição do Nietzsche, assim, dessa galera que vai dar na esquizoanálise, né? O desejo como potência, como transformação e tal e coisa, né? Como uma espécie de motor de mudança, de movimento, né? De linha de fuga para o desconhecido, para o novo, o que seja. Uma transmutação de alguma coisa. A gente pode pensar o desejo nessa tradição, mas eu costumo pensar o desejo numa tradição freudiana, assim. Então o desejo como uma espécie de tentativa de retorno a um traço de satisfação. Então tá, e aí o Freud fala sobre isso lá na interpretação dos sonhos. Então se você quiser conhecer isso de verdade, leia a interpretação dos sonhos. Leia a interpretação dos sonhos, que é um texto muito legal, talvez seja o texto mais importante da psicanálise, assim, ou talvez a inauguração da psicanálise mesmo, assim, tenha vindo daí. Não é o primeiro texto do Freud, mas é um dos primeiros essa definição do desejo está lá. Esse pensamento, não só a definição, mas um pensamento extenso sobre isso, né? Vendo os sonhos, entendendo aí que a gente vai querer chegar hoje, pensar sobre aqui, que os desejos, eles nem sempre são o que a gente acha que a gente quer, né? E é sobre isso que o vídeo do Dunker trata, eu acho. Enfim, vai lá ver o vídeo, ver o que você acha, não é sobre isso, mas é legal, assim, mas assim, então isso abre um campo para a psicanálise que é um campo um pouco misterioso, que é dizer para as pessoas mais ou menos assim, você não sabe muito bem o que você deseja uma outra coisa que você não conhece, né? E isso é muito estranho, né? Você está falando, não, eu quero aquilo, você fala, não, você não quer aquilo, você quer uma outra coisa que está por detrás daquilo, né? E muito embora isso tenha alguma justificativa, e isso faça muito sentido e ajude várias vezes a explicar por que a gente repete algumas buscas que não parecem fazer sentido, isso também é estranho, né? Então como é que a gente pode saber que a gente deseja uma coisa que não é aquilo que a gente acha que a gente quer? Que troço é esse, né? E isso tem tudo a ver com por que a gente se mete nos buracos que a gente se mete. Então, a gente vai hoje aqui, para tentar enfrentar isso, usar a nossa querida neurociência afetiva, o Panksepp, né? E essa tradição que vem daí, e a leitura que o Mark Solms faz disso. Então são os dois autores que eu sempre uso aqui, para quem acompanha isso há mais tempo. Eu vou botar os textos de referência aí embaixo, para você poder olhar, e muito importante, para você poder pensar isso junto comigo hoje, que você tenha visto o vídeo, os 7 afetos fundamentais. Eu falo isso todo vídeo, né? Eu sei, assim, quem está vendo esses vídeos todos, fala, mas não, vamos de novo falar disso. Vai ver esse vídeo, se você não viu ainda, botar aqui em cima, se não está embaixo na descrição também. A gente trabalha com essa tradição aqui, né? Com essa base conceitual aqui, né? Então, desses 7 sistemas afetivos, como coloca o Panksepp, que na autoescrita, que é esse processo de pesquisa que a gente desenvolve aqui nesse canal, processo de pesquisa sobre os seus afetos, sobre as suas necessidades afetivas, né, através da escrita, mas é um processo de pesquisa, né, que a gente faz aqui, e tem as práticas todas de escrita, e tem as lives todos os sábados. Se você quiser conhecer o percurso da autoescrita, vai aqui nesse linkzinho aqui, e a gente faz essas lives, eu faço as lives com as pessoas para tirar as dúvidas sobre essas práticas. Mas, então, na autoescrita a gente bebe assim nessa tradição, tá? Então vamos pensar assim, a gente vai tentar entender o desejo hoje, depois desse longo prólogo, que não é bem um prólogo, mas dessa introdução, de um jeito assim bem simples. Vamos tentar entender do jeito mais simples possível uma coisa que é complexa, mas que não precisa ser complicada, assim, né? Vamos tentar, vamos ver se dá certo, vocês me falam depois se fez sentido ou não fez sentido. Então vamos lá.
Imagina que você é um bebê. Enfim, imagina um bebê, né? Então tá, beleza. O bebê lá tem algumas necessidades fundamentais, tipo comer, ficar quentinho, acolhido e comida e tal, e coisa assim, né? Então, lembra da homeostase, né? Desvio das necessidades, né? Elevação de tensão, afastamento da homeostase, aproximação das necessidades, né? O que você está conseguindo satisfazer necessidades, então você está voltando para uma homeostase, que é um equilíbrio, homeostase, esse equilíbrio, essa zona de equilíbrio. Então sempre que você retorna para essa zona, você tem uma sensação de satisfação, de prazer. Sempre que você se afasta, você tem uma sensação de desprazer, de elevação de tensão. Então, quando a gente fala de retorno a traços, né, de memória de satisfação, a gente está falando de experiências que te fizeram se aproximar dessa zona de equilíbrio, né, de satisfação, né, que satisfizeram, que te diminuíram tensão. Sacou? Então, quaisquer experiências que serviram para você para diminuir tensão ficaram marcadas em você, desde bebê, como experiência de satisfação, né? Então, como objeto de satisfação. Só que, veja bem, entre você, bebezinho lá, tipo uma semana de vida, um mês de vida, um ano de vida, 5 anos de vida, 10 anos de vida, 15 anos de vida e você agora, tem umas diferenças que vão acontecendo, né? Assim, como é que você registra os seus campos de satisfação e que fantasia que você é capaz ou não de criar com esses campos de satisfação para construir os seus objetos de desejo. Isso aqui é importante de entender, porque os objetos de desejo vão estar ligados, assim, dizendo muito simplesmente, às suas fantasias, né? Objetos de satisfação. Então eu vou construir esses objetos em relação a essas fantasias que eu fui capaz de criar nesse determinado período em relação a algo que me satisfez, sacou? Ou algo que deveria me satisfazer, ou a algo que eu precisava que fosse satisfeito e não foi. Então tá, vamos lá, você bebê, então você tem fome, desconforto e tal, e de repente tem uma coisa ali que te pega, você não consegue ver muito bem o que não é um objeto, porque você não consegue formar objetos ainda com 2 meses de idade, por exemplo, você não forma objetos, você não vê objetos, né? Isso tudo vai acontecendo aos poucos, até você formar objetos, tem uma série de coisas que tem que amadurecer na sua cabeça. Mas então você tem uma impressão tátil e olfativa, e uma coisa ali, e um cheiro, né? Um cheiro olfativo, tem um cheiro, tem um calorzinho, uma coisa que você sente pegar em você, tem um som, que às vezes uma voz, uma coisa assim, né? Todas as coisas estão acontecendo, o visual não está rolando ainda direito, então você associa esse troço aí àquele negócio quente que entra na sua boca e te relaxa, né? Então você dorme. Leite, né? Você não sabe o que é leite, você não sabe o que é peito, você não sabe o que é mãe, mas isso foi o que aconteceu, você tomou um lance de um copo, enfim, você amamentou, né? Então, isso tudo aí ficou marcado como uma experiência de satisfação para você. Mas você não construiu esse objeto de satisfação exatamente porque você não conseguia construir objetos ainda, sacou? Não conseguia, não rolava. Beleza, mas isso é um primeiro momento da vida, mas tem primeiros traços de memória de satisfação. Esses traços de memória de satisfação vão ficar gravados em você, mas eles são uma memória que a gente chama em neurociência de não declarativa. Você não tem conteúdo de representação, porque você não tem nem o hipocampo amadurecido, um pedaço da sua cabeça que grava os episódios. Não está amadurecido, mas eles ficam gravados em você em memórias não declarativas, né? Fica inserido em lugares aí na sua cabeça, abaixo do córtex, que você faz registros que não tem representação, não tem imagem, vamos dizer assim, não tem uma coisa, uma cena, não tem uma cena. Tem umas coisas, um cheiro e tal. Aquele cheiro me traz alguma sensação de alguma coisa que parece boa, não sei muito bem porquê. Beleza. Aí você vai andando, né? À medida que 3 anos mais ou menos ali, 3, 4... você começa a conseguir construir episódios na sua cabeça. Você já amadureceu um pouco, você consegue construir episódios. Quando você consegue construir episódios, então você constrói já o episódio da sua mãe chegando, te pegando no colo, ou seu pai, ou quem quer que seja, né? Pé chega, te pega no colo, te satisfaz, e não te dá de mamar, em princípio, mais nessa altura do campeonato, mas te dá um abraço, te protege. Qualquer que seja a sua necessidade não satisfeita, pode ser de medo, né, de proteção, medo do escuro, ou de acolhimento, de ser amado, ou enfim, qualquer que seja, lembra das 7 necessidades? Então você pensa nelas aí. Então qual que era a necessidade, como é que ela foi satisfeita, sacou? Então você constrói uma cena disso, né? À medida que você constrói uma cena disso, você também constrói, obviamente, cenas de insatisfação. Então minha mãe deveria vir, mas não veio. Então tem uma elevação de tensão da sua necessidade de ser amado, de vínculo, de acolhimento, e ela não veio. Então você fica elevado aí, e aí você constrói uma cena de abandono, que é um outro assunto muito importante pra gente aqui. Então você construiu uma cena de abandono. Você pode construir uma cena de acolhimento ou uma cena de abandono, sacou? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, aí você já é capaz de construir essas cenas. Tá, legal.
Se você construir, por exemplo, uma cena de abandono aí, nesse momento da sua vida, em relação a este objeto específico que é a sua mãe ou o seu pai, aí você então, o que vai acontecer? Você vai, na sua cabeça, construir fantasias de acolhimento, né? Então um dia ela vai chegar e vai me pegar. Se eu for muito bom menino, muito legal e tal, ela vai me pegar e tal, vai me proteger. Ou, se eu for muito corajoso, assim, tal, meu pai vai gostar de mim, vai me proteger. Coisas assim, né? Então, maravilha. Então você vai construindo essas fantasias. Essas fantasias, nesse momento aí, são primárias desse jeitinho, assim, né? Como uma criança constrói fantasias. Com 8, 9 anos e tal, as suas fantasias já são outras, né? Já são assim, eu vou achar talvez um namorado, uma namorada, alguém que me entenda. Ou com 15 anos, talvez seja isso, por exemplo, né? Ou então eu vou ter superpoderes e você, sei lá o quê, você é incrível, você é a melhor coisa do mundo e tal, e tal, e tal. E aí você é amado e você, né? E aí vai rolando assim. À medida que a sua vida vai passando, você vai construindo fantasias diferentes, né? De satisfação. E com essas fantasias, você vai construindo objetos diferentes de satisfação. Então, eu vou achar um namorado que me entenda completamente, que me acolhe e tal, né? Isso vai acontecer. E, né? Então aí você vai buscar esse namorado que é compreensivo, que é bacana, que é legal e tal e tal. Mas aí, estranhamente, você acaba lidando com pessoas e buscando pessoas e se interessando por pessoas que são estranhas, que são arredias, que que se esquivam, que se ausentam, ou que são muito ambivalentes e tal, e você não entende, porque na verdade você queria, a sua fantasia assim é de alguém que te compreenda, de alguém que te acolha, de alguém que te olhe para você com todo o amor do mundo e tal, mas você acaba entrando naqueles buracos. Veja, você tem outros registros de satisfação e de insatisfação que são anteriores a essas fantasias que você construiu do amor romântico na adolescência, por exemplo, né? Lá atrás, você registrou outros ires e vires de acolhimento e abandono, lá atrás, nessa primeiríssima imagem que a gente fez, tanto como a sua mãe te pegou lá, ela às vezes não te pegou também, então você fez outros registros. Então esses primeiros objetos que a gente tem na vida, tipo mãe e pai, fazem registros na gente que não são declarativos, que são não declarativos. Então, na idade adulta, a gente tem registros de memória declarativos e não declarativos, entendeu? Então, com isso, a gente poderia pensar, em relação à psicanálise, que muitos desses registros, né, de traços de satisfação são não declarativos. A gente vai tentar buscar eles, assim, tentar reencontrar eles, mas com uma ideia consciente, aí entra no campo consciente e inconsciente, né, que a gente fala, né? Então, uma ideia consciente de alguém muito legal e tal, mas inconscientemente você está buscando um negócio lá que te faz muito mal, porque você tem registros não declarativos de objetos de satisfação mais complexos, no sentido de que você não tem clareza do que eles são. Sacou? Então, pensando nessa distinção que eu acabei de fazer aqui entre memória declarativa e não declarativa, a gente consegue ter um pouquinho mais de noção do que a gente está fazendo. Ela ajuda, a memória é muita coisa, né? Tudo é memória, tudo isso é registro de memória, como o Freud vai dizer lá atrás. Mas o Freud não sabia que tinha esse tanto de tipo de memória. O Freud estava tentando teorizar umas coisas que não eram conhecidas para ele ainda. Tipo, que a gente sabe hoje em dia sobre como o cérebro funciona. Tudo bem, normal, legal até que ele fez isso, né? Hoje em dia a gente sabe que tem, por exemplo, memória de trabalho, né? Memória de curto prazo, né? Ou memória de longo prazo, memória declarativa, não declarativa. A gente sabe dessas coisas, elas existem. Tem nomes diferentes, às vezes implícito, explícito e tal, mas a gente sabe que elas existem. A gente sabe mais ou menos como elas funcionam. Mais ou menos, tá? Porque memória é um negócio que é super pesquisado ainda hoje em dia e super complexo. Como é que a gente reconsolida uma memória, transforma uma memória, repete uma memória, guarda uma memória, como é que isso tudo acontece em termos, enfim, biológicos, neuroquímicos, tudo que é necessário para isso acontecer. Bom, beleza, mas isso é um assunto extenso e muito bacana, mas que a gente não precisa ter hoje. Mas o que você precisa entender é que quando você monta um objeto de desejo aqui na sua vida presente, atual, muitas dessas coisas estão se remontando, desses seus traços de memória, que são memórias muito conflitantes às vezes. Então, às vezes você quer uma coisa, você diz que quer uma coisa, você encontra seus amigos e fala, cara, tudo que eu quero é alguém que me compreenda, e você, na verdade, está indo atrás daquela coisa que não faz aparentemente nenhum sentido para você, mas que no fundo talvez você esteja tentando corrigir uma cena original, ou cenas originais, uma sequência de cenas originais que não são sequer cenas, porque você não tem registro delas e você não vai ter registro delas. Isso é um equívoco muito comum sobre a psicanálise. Você não vai conseguir voltar lá e descobrir o que aconteceu. Nem na autoescrita a gente faz isso. A gente tenta entender como é pelo presente, pela história, assim, a gente vai inferindo essa história, né? A psicanálise também faz isso. Então, mas você não vai chegar àquela cena lá, mas você tem registros de encontros com objetos que são ambivalentes e complexos e que te fazem repetir essa mesma busca. Porque à medida que você, então, pensa, se eu lá atrás, né, com 4 anos, se eu for muito legal, minha mãe vai me amar e tal, você pensa aqui, se eu for muito legal, minha mãe vai me amar. Minha mãe vai me amar, né?
E por aí vai. Então você acaba repetindo coisas que você não sabe muitas vezes muito bem quais são. Agora, o que é importante disso tudo? Me fala aí se deu para entender tudo isso que eu falei, se fez sentido, assim, se rolou, tá? Esses caminhos, né? Como que você vai montando esses objetos de satisfação. O que é importante? Algumas coisas são importantes disso, várias coisas na verdade. Mas, primeira, esse objeto que você monta de satisfação na idade adulta, estou suando que o Rio está 40 graus, 50 graus, sei lá, e eu tô sem ar-condicionado, a janela tá aberta, não tem nada a ver com isso, mas tá quente. Quando você monta um objeto de desejo na idade adulta, muitas vezes, ele não tem nada a ver com ele, né? Essa pessoa que você está encontrando e desejando e tal, não tem nada a ver com ela, isso que está acontecendo. Ela é simplesmente um suporte onde você projeta essa memória. Isso é muito importante de entender. Você está projetando uma memória em cima dela. Eu já falei isso várias vezes, mas as pessoas não entendem direito isso, assim. Eu fico repetindo, vamos repetir, então tudo bem. Você está projetando em cima dela uma memória. A nossa experiência da realidade não é uma recepção, é uma projeção. Isso é real, assim. Quando a gente vê uma coisa, isso é muito sério, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Quando a gente vê uma coisa, quando a gente tem qualquer experiência sensorial, a gente tem muito mais inputs de memória do que de sensorialidade no nosso cérebro, entendeu? 9 vezes mais. Então, para cada coisa que você vê, você 9 vezes mais lembra do que vê, né? O que passa pela sua retina aqui na história, o nervo óptico e tal, é só 10% do que você está vendo. Os outros 90%, numa média, assim, são memória. Então, a gente não está vendo as coisas, a gente está lembrando as coisas. A gente lembra para a gente melhorar nossa capacidade de previsão. Mas isso é um outro assunto que eu não vou entrar hoje. Já entrei algumas vezes, procura esses vídeos aí, deve ter. Porque você repete o mesmo erro, vou tentar lembrar de botar. Então tá. Quando você vê alguém e você se apaixona por alguém, o que acontece nesse momento é que essa pessoa é uma tela suficientemente boa para você projetar o seu conteúdo ali, né? Para você projetar essa cena de satisfação, essas cenas ideais de satisfação ou essas memórias de satisfação. Aí vai variar um pouco, se são memórias de satisfação que você tem de coisas boas, né? Isso, você teve uma boa relação parental, então você tem memórias de satisfação legais, você vai projetar nessa pessoa que mais ou menos se assemelha a esse tempo-ritmo do que você tem lá atrás, por exemplo. Ou você tem muitas memórias de insatisfação e fantasias ideais de satisfação que você vai projetar nessa pessoa aqui. Então isso é importante também perceber. Por isso tem gente que tem relações mais saudáveis e pessoas menos saudáveis. Estou resumindo, né? Estou simplificando, mas dá para entender, né? Então você tem bons registros de amor parental e tal, bacanas. Você tem mais chance de ter bons registros de amor romântico, ou amor, namoro, amor, sei lá o quê, adulto, né? Entendeu? Porque você não está buscando fantasias ideais de satisfação, né? de compensação daquilo que não deu certo, que é o que a gente faz várias vezes, né? Então, porque aqui não funcionou, tal fulano vai funcionar. O que acontece com isso é que então a gente está projetando nessa pessoa aqui uma coisa que não tem nada a ver com ela. Ela é só um suporte suficientemente bom. Ela não tem nada a ver com isso, então a gente vai cobrar dela coisas que ela não pode dar e que ela nem disse que ia dar, mas a gente está cobrando porque tem a ver com as nossas fantasias de compensação do que a gente não teve como satisfeito lá atrás, entendeu? É isso que a gente faz com as pessoas, com os outros, nas relações, no apaixonamento é isso. E depois a gente fica, mas você nada, você que projetou isso, muitas vezes, né? Você que projetou esse troço todo lá, porque você estava tentando resolver isso tudo e você achou que, não, eu quero achar alguém que me olhe assim assado, que me pegue. Alguém quem, cara pálida? Quem é esse alguém que você quer achar? Eu não escuto ninguém me dizendo, cara, encontrei uma pessoa bacana. Eu escuto pessoas dizendo, eu quero achar alguém que... Alguém que não é ninguém. Percebe? Bom, então essa é a primeira coisa. Essa pessoa não tem nada a ver com isso. Nada. Nada a ver com isso. Você está só projetando essa compensação do que não foi satisfeito lá atrás. Me diz se está dando para entender esse troço, tá? O desejo funciona assim. Você está montando esse objeto de desejo que é uma atualização de tudo que não foi satisfeito. Então, o que eu não tive como satisfação aqui. Então, não é só registro de traço de satisfação, como diria o Freud lá atrás. Não, é uma compensação de tudo que não foi também. Por isso que é tão complexo. Às vezes, sim, de registro que foi, você se aproxima daquilo. Às vezes, não. Às vezes, é uma compensação. E às vezes é uma outra coisa também, que são os campos de compulsão, que a gente já falou também, vou botar o vídeo aqui, que assim, tipo, como o exemplo do chocolate, que é um clássico, naquele momento que você não tinha amor e tal, a oralidade virou para você uma saída, né? Comer virou uma saída para você compensar o amor que você não tinha, mas não resolve, porque não é amor, chocolate não é amor. Beleza, mas o outro ponto que eu queria colocar, que é muito importante nessa história, talvez o mais importante, é o seguinte... Como é que a gente entende a nossa formação de fantasias e nosso modelo de tentar satisfazer necessidades?
Como é que a gente faz para entender e por que é importante entender? É importante entender porque se você não entender, você não tem chance de satisfazer, sabe? Você tem que conseguir entender, essa é a nossa luta aqui. Conseguindo entender, você tem alguma chance de satisfazer. Sem entender, muito pouca chance. Pouquíssima chance. Mas como é que a gente entende? A gente entende por inferência, a posteriori. Então, o que acontece depois explica, mostra o que aconteceu antes, né? Então, você fala, eu quero muito alguém que... Tararara, você faz uma lista de atributos, mas na verdade você só procura tal e tal e tal pessoa. Essas pessoas que você procura, ou, vamos dizer assim, de um jeito assim mais simples, pessoas que te chamam a atenção, pessoas que te interessam na balada, não sei lá o quê, a pessoa que no Tinder de alguma maneira chamou a atenção, essa pessoa... a estrutura dela, de alguma forma, é uma pista para você entender como é que você deseja. Você não pode me dizer como é que você deseja X, Y, Z e me mostrar uma prática totalmente distinta disso. Na verdade, você deseja assim. Você está vendo que você quereria desejar de outro jeito. Você quereria experimentar outras coisas. A sua lista de felicidade passa por um outro lugar. Mas você deseja assim. Você está montando assim o seu desejo. E o que diz pra gente, o que revela pra gente como é que você monta é exatamente como é que você está desejando na prática mesmo. Né? O que acontece na sua vida. O que você tem como história. Essas histórias mostram pra gente como é que você está montando o quê? Como é que você está montando exatamente a tentativa de satisfazer essas necessidades, entendeu? Não adianta você dizer outra coisa. Na prática é o que a gente vê as coisas, né? É nessa repetição, é na transferência, como diria o Freud, né? É aqui nessa transferência na atualidade que a gente entende. E aí é importante ver isso para conseguir entender, para conseguir falar, tá, eu estou buscando isso por quê? Não, eu estou dizendo que eu quero isso, eu estou buscando aquela outra coisa. Por que é? E aí você tem alguma chance de ou sair dessa repetição, né? De parar de buscar coisas que te fazem mal ou de buscar de maneira mais eficaz, vamos dizer assim, né? Não, eu entendi que eu gosto mesmo disso aqui. Então você assume, se reconhece e aí você vê se você vai continuar buscando isso aí ou se você vai tentar descobrir outras coisas. Mas você tem que saber e você só sabe na experiência. Não adianta você me dizer, eu não queria gostar dessa pessoa. Eu falei, mas você gosta. O que você faz com isso agora? O que isso te diz sobre você? O que isso te diz sobre os seus aprendizados todos que você fez na vida? Sobre as suas memórias todas que não estão explícitas, que não são declarativas? O que isso te diz sobre o seu inconsciente nesse sentido? Não sou eu que vou te dizer, é a sua prática da sua vida que vai te dizer, entendeu? Não é o seu analista que vai te dizer, olha, você deseja tal outra coisa. Não, é a sua vida que já te diz, é só olhar para ela. É só olhar, porque se você está fazendo assim, isso implica que isso é a sua tentativa de satisfação. Das suas necessidades básicas. Isso já é, entendeu? Isso é muito importante. Isso já é a sua fonte de pesquisa. Então, as suas cagadas são a sua fonte de pesquisa. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Vai lá ver o Percurso da Autoescrita. A gente faz live todos os sábados. Talvez isso seja meu último vídeo por um tempo, não sei. Meu filho tá para nascer. Se nascer, eu vou parar, eu acho, uns dias. Não sei bem quanto e tal. Vamos ver como é que vai ser. Me disse se deu para entender tudo isso que eu falei. Falei um monte de coisa. Tomara que tenha chegado aí. E isso tudo tem a ver com as dinâmicas de abandono também, que a gente passou um pouquinho rapidamente quando a gente montou essas cenas lá atrás, assim, né? De acolhimento e abandono. Mas uma coisa que eu tenho dito que... Mas vamos fazer um outro vídeo sobre isso, sobre as dinâmicas de abandono e diferença entre ruptura de vínculo e abandono. Mas a gente faz um outro vídeo sobre isso ou na semana que vem ou quando eu voltar. Muito obrigado, vamos em frente e a gente se vê na autoescrita. Vai aparecer aqui no lugar da minha cara o Percurso da Autoescrita. E a gente se vê lá no sábado, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Tchau.